Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Geraldo vai me bater depois. Amém. Diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao atardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá os seus, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de passar um vídeo, e gostaria se os diáconos poderiam desligar as luzes para nós termos uma melhor visualização, de um filme que eu vi e achei muito fantástico. Vamos ver um pequeno extrato dele. Pode correr. Bonito, né? O filme se chama O Fazendeiro e Deus, ou O Fazendeiro de Deus, não tenho muita certeza. Mas é uma história verídica. O personagem desse filme é Angus Buchan. Ele é um escocês que morava na Zâmbia, mas por alguns problemas teve que sair com a família, vendeu a fazenda, saiu e foi morar em África do Sul. Lá em África do Sul ele comprou uma fazenda muito seca, muito árida, e naquela época estava acontecendo o El Niño. E essa foi uma época, na década dos 90, assim, que a seca em África era muito intensa. Era tão intenso e a situação era tão complicada que os fazendeiros eram assassinados e as fazendas saqueadas, tudo que eles tinham era roubado. Tinha muita hambre ou fome naquele momento, por causa da seca. E nesse momento de crise, Angus e a família dele vão para uma igreja, numa escola dominical. Eles escutam a palavra de Deus, ouvem alguns testemunhos, e ele decide entregar sua vida para Jesus. E aí ele começa a ter uma caminhada com Cristo fantástica. E uma evidência disso é esse filme que nós vimos, que foi primeiro um livro e depois fizeram um filme com ele. Mas é um fato verídico, que ele, em uma oração com Deus falou esse versículo para ele, e ele, apesar das condições, ele se dispôs a plantar batatas. Ninguém plantava batatas por aquela região, e muito menos com uma seca assim. O que eles costumavam plantar era milho. Então ele decidiu comprar batatas. Vocês veem aí no filme como o senhor do banco está falando: você está doido, você vai perder tudo, né? Porque ele inclusive alugou algumas outras fazendas e trabalhou nelas e plantou batatas. 4 meses depois, vocês viram o milagre que aconteceu. E muitos mais outros milagres aconteceram na vida desse homem. Ele ficou muito famoso em África do Sul. Ele faz campanhas evangelísticas, reúne milhares de pessoas, trabalha com fazendeiros, pregando a palavra de Deus em fazendas em diversos países, né? Ele tem uma fundação onde cuida de crianças órfãs, abandonadas. Ele tem um ministério itinerante. Mas uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha muito conhecimento, segundo ele mesmo narra na história, Deus conseguiu fazer um grande milagre através de uma pessoa que se dispôs, apesar das condições desfavoráveis, apesar da situação do país desfavorável, apesar dele não ter, de repente, uma situação tão estável e tão favorável, mas ele, apesar dessas condições, ele decidiu obedecer a Deus e decidiu se arriscar. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre não esperar as condições perfeitas. Não esperar as condições perfeitas para começar. Não esperar as condições perfeitas para obedecer a Deus. Não esperar as condições perfeitas para dar um passo de fé. Não esperar as condições perfeitas para você fazer alguma coisa na sua vida. E em primeiro lugar eu gostaria de falar de uma das coisas que em quase 20 anos de caminhada cristã tenho percebido, 3 coisas interessantes: que as pessoas, para começar alguma coisa, eles
precisam ou eles querem estar completamente preparados ou estar 100% perfeitas. Não, para começar algo, eu tenho que saber, tenho que conhecer, começar assim de forma aventureira. Mas o erro é que elas querem estar 100% perfeitos. E nós nunca vamos estar 100% perfeitos. A perfeição somente vamos alcançar ela aonde? Nos céus. Então, o único perfeito, a única pessoa que foi perfeita aqui na terra foi Jesus Cristo. E Ele, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, está trabalhando em nós essa perfeição. Nós estamos nessa caminhada cristã sendo aperfeiçoados por Ele. Se nós estamos caminhando debaixo da obediência, debaixo da presença de Deus, nós estamos nesse processo de perfeição, mas não precisamos estar 100% perfeitos para poder obedecer ou fazer alguma coisa para Deus. Quando você fala com alguma pessoa, eu gostaria de que você me ajude, seja meu co-líder na célula, ou que você seja um líder de célula, ou um líder de célula de crianças, ou de homens, ou de mulheres. A maioria das pessoas fala, mas se eu não estou preparado, ainda tenho que fazer teologia, 4 anos de teologia, mas eu ainda tenho 3 anos de convertido, não dá, não tenho experiência, eu não sei falar em público. E um montão de excusas, de pretextos ou de desculpas, porque não se sentem preparados. Mas nós devemos entender que nós estamos no processo. Amém? Nós estamos num processo, e dia a dia nós somos aperfeiçoados por Deus, através do seu Espírito Santo. E quando nós damos passos de fé, assim como esse homem, quando nós entramos na linha, Deus nos vai aperfeiçoar ainda mais, porque nós estamos dentro da vontade do Senhor. Muitas pessoas, inclusive, quando você fala com elas falam, mas ainda eu não sou 100% santo. Ainda eu sou muito nervoso, muito irritado, né? Às vezes o pombo do Espírito sai e desce o uso do diabo aqui. Eu explodo, né? E brigo com minha mulher, e falo mal, às vezes com o irmão, fico nervoso com o irmão, falo, Deus, Senhor, o levo, eu envio para você pelo SEDEX, mas tem pessoas nervosas assim. Mas nós devemos saber que Deus quer usar essa imperfeição que há em nós, porque Ele é o único que pode aperfeiçoar. Então você não precisa estar 100% perfeito para obedecer a Deus. Não precisa estar 100%, entender toda a Bíblia, decorar a Bíblia toda para você poder falar para alguém. Quando eu tinha 3 semanas mais ou menos de convertido, 4 semanas eu estava começando o discipulado, e estava fazendo faculdade, eu ia e voltava de ônibus, e na ida e na volta eu lia a Bíblia no ônibus. E numa dessas vindas, já era tarde, sentou uma senhora, o ônibus estava meio vazio, uma senhora, alguns assentos do lado meu, e eu percebi aquele choro que as pessoas têm por dentro, né? Começa a chorar, e de pronto isso começou a se intensificar. Eu estava lendo minha Bíblia, falei, que estranho, aí olhei para o lado e eu percebi que a mulher estava chorando verdadeiramente. Deus, o que eu faço agora? Eu estava tentando memorizar João 3,16. Eu ainda não era perfeito, não sabia João 3,16 no meu conceito, né? Mas o Espírito Santo falou dentro de mim, se acerca e fala alguma coisa. Ela estava com uma criança. Deus, eu tenho 17 anos, a mulher tem 40 anos. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou tímido. E como que eu faço, Deus? Mas o Espírito Santo foi falando comigo para eu me acercar e dar uma palavra de consolo e falar alguma coisa com aquela mulher. Eu falei, Deus, em teu nome eu vou, porque eu nem sei o que eu posso falar com uma mulher dessa idade, com filhos. Eu tenho 17 anos, não tenho palavras. Mas o Espírito Santo de Deus foi mais forte. Cheguei perto dele e comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar do amor de Jesus. Falei, o que você tem, o que é que eu posso ajudar? Deus quer fazer uma obra na sua vida, Deus quer fazer um milagre. Não lembro exatamente as palavras, na minha inexperiência, falei algumas palavras assim, e ela chorou mais, e ela abriu o coração. E o que eu lembro agora é que eu levei essa pessoa a conhecer Cristo, a aceitar Cristo no seu coração, a ela receber a Cristo no seu coração. E dias na frente, com um missionário, nós fomos visitar ela e começar o discipulado e começar a obra de Deus na vida dessa mulher, na vida dessa família.
O que eu lembro agora é que essa mulher tinha sido abandonada com 2 filhos. E ela estava chorando muito por essa aflição. Mas naquele momento de angústia, Deus usou uma pessoa imperfeita, que não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, para fazer sua obra perfeita na vida dessa pessoa e dessa família. Deus quer usar a nossa imperfeição, as nossas inseguranças, tudo aquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado, só precisamos colocar diante do Senhor. Quando eu tive o chamado missionário, eu também era novo, agora sou novo, ainda era muito novo, tinha 21 anos. E na época nós recebíamos muitos missionários na igreja, e eles pregavam, e eles contavam, e eles sabiam a Bíblia, e eles faziam pregações fantásticas da Bíblia. Eu ficava assombrado, falava: Deus, eu não enxergo assim, eu não consigo fazer isso, eu nem consigo falar em público. Mas Deus falou: o chamado para você, o chamado para você. Mas eu ainda continuava vendo nas pregações na televisão, pessoas que falavam, missionários que contavam, que estavam na África, na Índia, na China, em diferentes lugares. Será que algum dia eu vou alcançar, eu vou chegar, aunque seja um pouquinho, ser assim? Mas eu decidi obedecer e vou continuar com o meu chamado. O que acontece muitas vezes com as pessoas, que nós vemos modelos terminados. Quando você olha para uma pessoa, para um pastor, para uma pessoa que tem um chamado similar ao teu, você olha para essa pessoa e fala: nossa, é muito distante, muito longe, não vou chegar a isso. Mas os modelos terminados, alguma vez foi um modelo igual a você ou a mim, em que Deus começou o chamado e Ele começa o processo de aperfeiçoamento. Então não se sinta constrangido, não se sinta menos se você tem algum chamado para missões, se você tem um chamado para pastor, se você tem um chamado para alguma área do ministério, não se sinta menos. Talvez como eu, você não tinha muita facilidade de falar em público, mas Deus pode aperfeiçoar isso também. Amém? O mais grande evangelista que vocês devem conhecer, o Billy Graham. Conhecem? Ouviram falar? O Billy Graham. O homem de Deus, milhões de pessoas, acredito que milhões de pessoas ouviram a mensagem dele e foram salvas através das mensagens evangelísticas que ele dava, através das campanhas, através da televisão. Em uma entrevista, falando com a esposa dele, perguntaram para ela: você já pensou alguma vez em divórcio? Ela muito graciosamente respondeu: em divórcio não, mas assassinato muitas vezes pensei. Aí eu fico pensando: um homem de Deus desse porte, usado de forma maravilhosa, ainda deve ter imperfeições. Como Deus não vai usar um pequenininho como eu, cheio de imperfeições? Como Deus não vai usar sua vida, se você se olha no espelho e você vê muitas imperfeições? Deus pode fazer do imperfeito perfeito. Amém? E essa mensagem de Deus para a sua vida: não se limite nas suas imperfeições. Não procure ser perfeito, porque nunca vai lograr 100% a perfeição. Se disponha, coloque sua vida diante de Deus, e Ele pouco a pouco vai te aperfeiçoar. Amém? Um exemplo muito grande que nós temos na Bíblia